Léo Viverista por aqui, profissionalizando o agronegócio com excelência. E preparei um corte muito importante com meu amigo Jorginho da Seminis para falar sobre patógenos, doenças, principalmente no tomateiro e várias coisas aí nesse mercado das solanáceas no Brasil. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui para não perder nenhum assunto muito importante que a gente traga e dá uma olhada nesse corte que eu preparei para você aplicar aí no seu agronegócio. Bora pro corte. Mas acho que um ponto importante agora, Jorginho, uma coisa que eu acho que o porta-enxerto, como a gente já falou, foi o que fez crescer muito no Brasil e ajudou a difundir ele, que são as doenças de solo. Qual que tu vê? Primeiramente, vamos falar da pior de todas para já começar com o que há de pior. Qual que tu acha que é a pior doença de solo hoje que acomete, principalmente a parte de solanáceas, né? Que é da parte onde está as enxertias? Sabe o que acontece, Léo? Na verdade, assim, a pior doença de solo que existe é a que você tem. Porque boa. O problema é assim, tem gente que pode não ter Houstônia, mas pode ter, por exemplo, um problema bastante sério da raiz rosada, esse tipo de coisa, ou um nematóide um pouco mais agressivo, então é bastante complicado. Isso é muito regional também, né, Jorginho? Exatamente, local, na verdade, bastante local, você pode ter uma estufa aqui com problema e a outra não. Então, assim, acontece bastante. Agora, se você falar em importância e impacto, sem dúvida nenhuma, a murchadeira causada pela Houstônia é de longe a mais devastadora. Porque ela entra ali pelo sistema radicular, entra pela aquela junção, quando você faz enxertia, por exemplo, por todo tipo de ferida, e aí não tem mais o que fazer. É irreversível. Ela vai murchar mesmo e vai contaminar tudo que está ali, né? Então, é bastante complicado. A Houstônia, sim, por isso é que muitos dos nossos focos para trazer material resistente é para a Houstônia, para murchadeira bacteriana, né? E o problema é assim, também, a gente fala sobre doenças de solo, mas o grande problema é desinformação e o pessoal não sabe identificar, né? Como identifica a murchadeira causada por Houstônia? Também é murcha verde, a planta começa a murchar verde do nada, só que no caso da Houstônia é diferente, você pode cortar ali embaixo, corta um talo lá embaixo, né? E você coloca no copo de água. Aí você consegue ver um escorrimento ali de uma substância leitosa. Isso daí chama EPS, exopolissacarídeo. É um açúcar da bactéria, né? Então isso daí, só a Houstônia, a murchadeira, mostra isso. Nenhuma outra. Mas isso aqui é cancro soltando essa substância gosmenta. Não, o cancro não causa isso. Então assim, é muito mais a desinformação, né? Então isso daí é muito importante. A Houstônia, sem dúvida nenhuma, a murchadeira bacteriana é realmente importante, né? Mas também tem manejo para isso, tá? O problema é que assim, a gente pensa, vou plantar numa área que deu problema há muito tempo, mas não é assim, né? Não é tão óbvio, né? Então, você tem que trabalhar a vida do solo sempre, sempre. Um solo vivo, morto, você não vai conseguir promover nada na planta, né? Muito pelo contrário, você vai fazer com que a bactéria cresça mais e mais, né? E o porta-enxerto hoje trouxe, assim, uma capacidade da planta de reagir, né? Mas é totalmente imune. Não é imune, só que ela faz com que a planta reaja, né? No solo, e também traz um nível de resistência que é aceitável para o agricultor hoje. E de modo geral, tu acha que o produtor que partiu para a enxertia, ele ainda está pensando que a enxertia é uma bala de prata que agora eu enxerto, então não preciso me preocupar mais com nenhuma doença de solo? Ou ele já está com essa consciência que você falou de, além da enxertia, fazer um trabalho biológico de preparação de solo, para combater também no solo esse tipo de problema? Legal. Os melhores produtores que a gente conhece, sem dúvida nenhuma, já estão anos à frente desse pensamento de imaginar que um porta-enxerto vai resolver tudo. Por isso eles trazem um montão de ferramentas biológicas, por exemplo, de manejo, que ajudam a combater, né? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, o ponto é assim, isso daí também passa por treinamento, porque é bastante complexa a interação de Houstônia no solo, junto com outras enfermidades também. Então, às vezes, você precisa treinar o pessoal dizendo que isso aqui é Houstônia, que é murcha bacteriana, mas também está junto com talo oco, que é a co-infecção, né? Então, é bastante difícil, mas o produtor rural, hoje, o tomaticultor, sem dúvida nenhuma, sabe muito bem que não é a bala de prata, de maneira nenhuma, né? Então, assim, por isso ele busca um monte de informação, tal, e isso é muito bom. Né? Descobriu, de repente, que não existe soluções tão simples assim. Como é a agricultura nunca foi simples, né? A gente vê muitas pessoas, produtores, já tendo essa consciência, trabalhando biologia do solo, com o próprio tricoderma, bacilos e vários outros preparadores de solo que tem muito bons, né? Que ajudam a condicionar e combater essas doenças de solo, como a Houstônia e outras, por exemplo. Mas, infelizmente, algum ponto que mesmo sendo poucos, por exemplo, produtores
achando, por exemplo, que se eu estou plantando enxertada, eu posso plantar todo ano na mesma área. Não. Por exemplo. Isso é um grande problema para todo mundo. Ô, Léo, isso você trouxe, isso realmente é um problema. Porque o produtor sabe que não é a bala de prata. Mas o problema é que ele quer plantar tomate onde já teve foco. E aí não adianta. Não adianta trazer material resistente, porque a bactéria já sabe que a comida já vem. Então ela já está esperando. Não adianta, né? Ah, mas aí você fala que o material é resistente. Não, resistência não significa imunidade. É indestrutível, né? Exatamente. Então existem resistências intermediárias e altas, né? Mas nunca se fala sobre imunidade. Agora, você vai plantar um tomate enxertado, lindo, você investiu bem, em cima de um foco de Housetonia, isso não faz sentido, né? Mas isso a gente tem que combater, Léo. Realmente a gente tem que combater. Fala, olha, não é assim, você está com problema de Housetonia, você vai ter que fazer outro manejo. Não é apenas o material, não é apenas o porta-enxerto, por exemplo, que vai resolver. Acho que é um complemento de tecnologias de manejo, né? Até porque senão dessa maneira acaba queimando, como já aconteceu em alguns casos isolados, mas aconteceu, de queimar, de prejudicar a tecnologia que é enxertia por causa desse tipo de problema. Porque o cara, sendo bem sincero, eu já vi produtor plantar enxertado 10 anos seguindo na mesma área. Sim. Juro pro senhor. Sim. E daí no início deu certo. Tipo, imagina, ele plantava pé franco e no mesmo lugar. Exato. E morria, e dava problema de Housetonia, de fusário, de outras coisas, principalmente Housetonia. E ele plantou enxertado. No primeiro ano, ele saiu do inferno e foi pro céu. Exato. Aí no ano seguinte, opa, deu certo, vou plantar de novo. Aí já foi mais ou menos, mas até que deu certo. Sim. Só que imagina depois de 10 anos fazendo isso. Exato, vira um banco, né? Banco Não, de... a Housetonia tá só aqui esperando. Opa, Exato. tá chegando agosto, vai vir a nossa comida. Essa é uma analogia espetacular. É muito fácil de explicar isso daí. Isso é muito legal, realmente. Espetacular. E daí, assim, aí, por incrível que pareça, depois desse tipo de exemplo, e esse é um caso real aqui do nosso estado, aí o produtor diz, não, enxertia não funciona. Oh, que triste, né? Que triste. Mas eu entendo que é minoria, né, Léo? Não, é minoria, mas é um caso isolado, mas é bom a gente trazer, isso é um caso muito extremo, né? Extremo, sim. Mas é importante, eu acho, a gente trazer, Jorginho, porque o produtor que está tendo esse primeiro acesso com a enxertia, talvez agora, os produtores já estão há alguns anos já com ela e já talvez entenderam isso que a gente vai falar. Mas o fato dele entender que a enxertia, por mais que talvez ele está tendo a possibilidade de voltar numa terra que tinha algum pequeno histórico de Housetonia, até um histórico mais severo, e ele planta o Xinxungang, por exemplo, da Semnes, e mesmo no local que tinha histórico severo de Housetonia, ele vai produzir, mas isso não quer dizer que no outro ano então ele pode botar de novo e de novo e de novo. Excelente. Mesmo assim tem que ter o tratamento biológico, mesmo assim tem que ter a rotação de cultura, plantar uma outra coisa, voltar ali talvez depois de 4, 5 anos. Excelente. Então, isso eu acho importante porque a enxertia, como ela está crescendo tanto no Brasil, né, Jorginho? Então, isso quer dizer que várias pessoas estão tendo acesso, testando e aprovando e crescendo nela, né? E isso é muito importante para não achar que a bala de prata ou que não tem que rotacionar, fazer outros tratamentos, com tantas coisas importantes que funcionam, né? Excelente. Eu acho que essa é a principal mensagem, né, Léo? É mais difícil de explicar, mas é a principal mensagem que a gente precisa passar, né? Porque realmente a gente tem tendência de buscar soluções simples e não é bem o caso, né? Mas parabéns, você conseguiu sumarizar exatamente tudo que está relacionado ao manejo de porta-enxerto. O que implica no manejo de doenças com porta-enxerto.